Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a história da internet, certo? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a história do computador, né? Como é que o computador surgiu, né? Como é que desde o início do computador, qual era a função que o computador tinha, né? Inicialmente, quando ele foi feito, para que servia o computador, até os dias de hoje, né? Que a gente vê que o computador, o smartphone, o smart, né? Smart TV, ele tem muitas utilidades, né? Na nossa vida e ele utiliza muito a internet, né? A gente vê que hoje em dia, quando cai a internet, parece que faltou energia na nossa casa, né? A gente fica meio que incomunicável, né? Não sei se vocês já sentiram essa sensação que quando falta internet é como se tivesse faltando algo de você. Vocês já tiveram isso? Ou não? Não, professor, eu não sou muito apegado à internet, não. Gosto mais de ficar offline. Parece que eu fico sozinha no mundo. Parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que mesmo você estando com os amigos, até não sei se vocês já perceberam que até quando o pessoal sai para ir lanchar, para ir merendar, mesmo estando com vários amigos, né? Tá todo mundo lá com o celular, tá postando, tá registrando que você tá naquele local e tudo, né? É, olha as mudanças de hábitos, né? De agora para 15 anos atrás, quando a internet não era acessível a todos, né? É uma coisa que eu sempre. É porque vocês são muito novos, né? Eu não sei se vocês já começaram a frequentar shows, eventos, ir para show, ir para evento. Agora não dá por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia. Eu ficava só observando, o pessoal ficava assistindo o show no palco pela tela do celular. Ficavam filmando o show e assistindo o show pela tela do celular. Quer dizer, não curtia, né? O momento era um negócio que eu ficava meio assim, poxa, se eu quiser ver pelo celular, eu abro o YouTube, né, da banda. Não tem o porquê eu tá filmando. Mas, enfim, vamos lá, dar início à nossa aula de hoje, certo? A gente vai falar um pouco sobre a história da internet, né? De como foi que surgiu, né? Como é que a internet ela chegou no que a gente vê nos dias de hoje, né? Eu trouxe para vocês aqui, ó, nesse primeiro slide, uma capa de revista de 1999. Acho que vocês não eram nascidos, né, nessa época, mas olha como era a diferença, ó. Essa é uma revista, né, revista web, e olha os noticiários que existiam na época, ó. O fim do CD. O CD acabou. Agora o MP3 vai dominar o mundo, né? Hoje em dia o MP3, acho que poucas pessoas utilizam o MP3, né? O que mais? Aqui, uma viagem pelas webcams de todo mundo, né? Era a descoberta da webcam, dava para você olhar as pessoas que faziam microblogs, né? Não era nem microblogs ainda. 300 sites para você curtir novembro, aí sobre carro, sobre vinho, cinema, sobre a Salma Hayek. Era a cultura pop nascendo na era virtual, né? A cultura pop já existia, é claro, antes, mas aqui é na época virtual, né? Na era virtual. E aqui mostra 2017, ó. Não sei se vocês já ouviram falar desse, acredito que sim, né? O Authentic Games. Em 2017 ele chegou a 12 milhões de seguidores. 2000, isso já está com 4 anos, né? Eu nem sei quantos seguidores o Authentic Games está. Eu acredito que ele já deve ter mais de 30. 12 milhões de seguidores e 5 bilhões de visualizações no YouTube. Olha o poder que a internet tem, né? Mudou os comportamentos, né? Como eu estava falando agora mais cedo para vocês, a internet mudou o social, as pessoas sentem a necessidade de estar registrando tudo, né? Qualquer experiência que elas estão vivendo na hora, tem que registrar, tem que tirar uma foto para. Parece que se você não tirar a foto, você não foi, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas parece que se eu vou ali no shopping, mas se eu não tirar uma foto lá em frente a alguma coisa, é como se eu não tivesse ido. Se eu não marcar lá no Instagram, se eu não marcar no Twitter, é como se eu não tivesse ido. Olha o que a internet fez, né? Mudando o social das pessoas.
mostrando aqui uma das pessoas que mais lucraram, né, com a internet em si e com a era dos computadores, que é o dono da Apple, né, que chegou a atingir US$ 1 trilhão de lucro, certo? Aí mostra só uma notícia, um dado, que a gente passa cerca de 50 minutos mais em um restaurante. Por quê? Por que a gente está passando mais tempo no restaurante? Porque o restaurante hoje em dia não é só mais para você estar almoçando, né? Tá comendo. Você perde mais tempo para comer porque você está utilizando a internet, né? Está registrando lá. Vocês já viram, né? Que tem blogueiros que tiram foto do prato, ou então tá fazendo uma resenha, uma discussão do alimento pela internet, certo? Mas em média as pessoas estão passando mais tempo em restaurantes devido a isso, né? Devido a estar utilizando muito a internet. Aqui mostra é até a notícia um pouquinho antigo, né? Ó, comerciantes pedindo o fim da internet lá em Viçosa. Por que vocês acham, pessoal, que os comerciantes aqui estavam querendo que a internet acabasse nessa cidade? O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia? Bom, talvez seja porque as pessoas estavam comprando mais pela internet do que com eles, talvez seja isso. Exatamente, Juliana. As pessoas estavam deixando de comprar produtos locais e estavam comprando muito pela internet, principalmente depois da pandemia, né? A grande maioria das pessoas estão comprando pela internet porque, além de ser algo que é mais cômodo, né? Você não precisa sair de casa para escolher o produto que você quer, só você marcar e em poucos dias, né? Eu digo assim, poucos dias, porque há 5, 6 anos atrás, quando a gente comprava um produto no site chinês, no AliExpress da vida, era 3, 4 meses para chegar o produto. Hoje em dia, não sei se vocês já compraram, chega em menos de um mês. Chega em 20, 25 dias. Para mim, assim, que comprou, sempre comprou no AliExpress, é muito bom. Porque acho que em 2014, 2015 ainda estava assim, a gente comprava e era 3, 4, 6 meses para chegar. Hoje em dia a gente consegue ter o produto do outro lado do mundo em menos de um mês, né? E a tendência é diminuir mais ainda o tempo de espera de um produto, certo? Mas quando é que começa? Quando é que começa a internet em si? Como é que começa a criação, certo? A criação da internet vai começar lá em 1969. É a criação da ARPANET, certo? Em 1969, pessoal, o mundo estava vivendo um contexto político. Vocês sabem dizer qual era o contexto político do mundo que estava acontecendo? Acho que vocês viram no ensino fundamental. Alguém sabe dizer o que estava acontecendo no mundo nessa época? Vocês já ouviram falar da Guerra Fria? Sobre o que Eu ouvi foi? falar. A Guerra Fria, ela começa, né, dá início depois da Segunda Guerra Mundial e é um conflito não armado entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Entre o capitalismo e o socialismo, né? E a internet, ela vai ser criada nesse contexto de mundo, certo? Nessa dualidade de capitalismo e socialismo. Em 83, a ARPANET, né, ela vai migrar sua rede para um novo tipo de protocolo, né? E em 69, ó, ela vai servir para quê? Justamente para servir de comunicação nessa Guerra Fria, certo? A internet era só utilizada, a ARPANET, né, não tinha nem esse nome de internet, era utilizada para que as tropas, as tropas e os governos conseguiam ter uma comunicação mais rápida, certo? Não era algo que era acessível a todo mundo, era algo que era só para governos, certo? Era governo tentando se comunicar, era um instrumento para auxiliar nessa Guerra Fria, né? Certo? Em 72 vai criar o primeiro e-mail, né?
Ele vai conseguir mandar essas mensagens, criar esse tipo de comunicação através do e-mail e vai incorporar nessa rede, né, nessa ARPANET. Então, só em 72 que é até meio que recente, né? 3, 4 anos depois que é criado esse e-mail de comunicação, né? Que é chamado e-mail, é bem velho, né? Vai surgir também em 72 o BBS, né? Que vai permitir uma ligação via telefone através do computador, certo? Em 72 já era possível, né? Você conseguir conectar o telefone no computador, mas lembrando que isso aqui era só em contexto militar, né? Era só países que faziam isso. Em 82, a ARPANET ela vai começar a usar um novo protocolo, né, chamado TCP, que já vai dar uma atualizada. A gente já consegue, as pessoas já conseguem utilizar a internet, mas ainda de forma muito restrita, certo? A internet não era acessível para todo mundo, era apenas para as grandes empresas, deixou de ser só de governos e começou as grandes empresas a utilizar, né? Em 84, junto com essa democratização da internet, né, quando a internet começa a ser utilizada por empresas também, a Apple vai lançar o seu primeiro computador, né, o Macintosh. Ela vai ter uma interface gráfica e ela vai poder ser utilizado. O mouse começa a ser utilizado, né? A gente viu na aula passada que os primeiros computadores não existia um mouse, né? O mouse só vai iniciar mesmo com essa invenção em 84 do Steve Jobs, certo? Em 85, ó, o Bill Gates, né, vai lançar o Windows, que é a primeira janela, né, é o primeiro programa, é um dos primeiros programas que vai ter uma interface para o usuário comum começar a utilizar, certo? É aí que vai nascer o Windows, né, em 85. Vamos pular aqui para 91. Em 91, a web ela vai funcionar, né, dentro do CERN, em 1991, que ele vai ser o primeiro projeto, certo, de contribuição do www, né? Eu acho que hoje em dia a gente utiliza pouco porque já está incorporado, mas o www, para você colocar antes de um site, ele vai meio que organizar, certo, essas informações que existem dentro da internet. E isso vai acontecer em 1991. E em 93 vai ser lançado o Mosaic, né? Que é um tipo de programa que era utilizado pelo Windows. Era como se ele fosse o pai do HTML, é como se ele fosse o pai de um site. O pai e o avô, né? Os primeiros sites que começam a utilizar imagens, vai ter uma interface com as pessoas, só vai começar a existir mesmo em 93, certo? É um navegador gráfico. É como se ele fosse o avô do Internet Explorer. A gente tem o avô do Google, né? A gente tem o Google Chrome, né? Que a gente utiliza no celular. O primeiro navegador foi esse chamado Mosaic, certo? Nem existia Internet Explorer ainda. Em 94 vai começar a criação do Yahoo, né? Que é o primeiro site de busca da internet. Vocês chegaram a utilizar o Yahoo? Alguém de vocês utilizou? Sim, uma vez já. Uma vez, né? O Yahoo, ele é muito anterior, né, ao Google, né? O Google só vai surgir lá para 2003, acho que 2002. Mas o Yahoo, acho que ele já nem existe mais, esse buscador. Eu acho que vocês devem, não sei se ainda existe, né? Mas tinha o Yahoo Respostas, né? Dava para você pesquisar. Mas o Yahoo era muito mais que isso. Ele era um buscador, dava para você criar e-mails, né? Olha como era a interface, né, do Yahoo, como era uma página da internet nessa época, né? Não tinha nem muitas cores, não tinha nenhum diferencial, né? Era apenas letras e tinha Ele algumas cores. servia tipo como uma ferramenta de pesquisa? Era o Google. Foi o Ah, primeiro sim. Google. O Google, né, a ferramenta de pesquisa, essa ferramenta de pesquisa é anterior ao Google. O Google meio que copia, né, essa mesma ideia do Yahoo, mas o primeiro site de busca e pesquisas do mundo foi o Yahoo.
certo? Mas esse daí, o Google, é a mesma coisa, não, né? Tipo, Não, só atualizou, não. não, são empresas diferentes. Nessa época, o Yahoo era a única que existia, era o único site de buscadores que existia. O Google só foi inventado, acho que 10, 12 anos depois. Não, acho que nem 10 anos depois, mas a gente vai ver para frente. Mas são empresas Existe diferentes. ainda? Não. Como é? Esse daí existe ainda ou não? Não, acho que está com uns 2, 3 anos que o Yahoo ele morreu. Ele deixou, como o Google tomou uma proporção do que é, né? Ele é o maior, o dominante. Esses sites que não conseguiram se atualizar, como o Google se atualizou, e a tecnologia que o Google tem, eles acabaram morrendo. O Yahoo, o KD, acho que aqui não tem o KD. Mas, tio, tipo assim, eu já vi, eu não sei se é esse daí, mas eu já vi exatamente essa palavra no Google, mas não é uma ferramenta de pesquisa, é tipo como se fosse uma busca de algumas perguntas, tipo respostas. O Yahoo Respostas, né? Sim. É porque o Yahoo ele deixou de ser esse site de buscas e passou a ser como se fosse uma plataforma para colaborar. Todo mundo consegue responder lá, né, no Yahoo Respostas, mas o Yahoo em si ele era muito parecido com o Google. É porque ao decorrer dos anos, né, de 94 até os dias atuais, ele não teve mais essa função, porque as pessoas não estavam utilizando mais o Yahoo. Aí o Yahoo começou a deixar de existir. Ele não tinha mais lucro, como tinha antigamente. Mas, inicialmente, a função do Yahoo era essa. A gente fazer pesquisas, como a gente utiliza o Google Chrome, né? O Google Chrome, não, como a gente utiliza o Google. Mas se o Google, ele, tipo, entre aspas, copiou esse site aí, isso não é meio que um crime, não? Plágio, talvez? Não. Não, porque assim, o Google é muito mais do que só um buscador, né? É muito mais do que só um site. O Google, hoje em dia, ele consegue deter toda a informação que está disponível no mundo. O Google já se tornou algo que é muito maior que um buscador. Ele iniciou como um buscador também, mas é um concorrente. É como se fosse assim, uma empresa de música, certo? Tem uma empresa que lança um artista, aí uma gravadora que lança um artista, né? Aí fundaram outra gravadora e essa outra gravadora está lançando outro artista, certo? Então são gravadoras que existem, que estão lá e a pessoa utiliza o artista, né? Vê qual é a melhor gravadora para ele. Não seria plágio por isso, porque pronto. Vou citar aqui outro exemplo de refrigerante. Tem um refrigerante. Primeiro veio a Coca-Cola, depois veio a Pepsi, certo? A Pepsi e a Coca-Cola, uma não plagiou a outra, né? Elas são empresas que são concorrentes e estão lá para servir o público. A Coca-Cola é muito mais dominante, né, do que a Pepsi, mas elas não é que se plagiam, são empresas diferentes do mesmo ramo, né? O Google, quando nasceu, ele nasceu com uma tecnologia muito superior ao Yahoo. Por isso que o Google conseguiu dominar, conseguiu ser maior que o Yahoo, né? Mas não tem essa questão de ser plágio. É só o Google viu uma ferramenta do mercado, né? Ele viu uma demanda e ele, peraí, que a gente vai criar aqui um buscador melhor do que o Yahoo. E eles conseguiram criar, né? Em 94, vai existir o Netscape, né? O Netscape também foi um navegador, já anterior ao Internet Explorer, certo? Mas o Netscape é como se fosse o nosso Google Chrome, né, de hoje em dia, o navegador que a gente utiliza hoje em dia. Mas em 94 já começam os primeiros navegadores a existirem, né? Ó, Netscape é um deles. E só em 1995 é que a internet vai chegar no Brasil, certo? Ela começa a ser utilizada no Brasil só em 1995. Em 1995 também vai surgir a Amazon, né? Não nos moldes que a gente vê hoje, né? A Amazon é uma das maiores empresas do mundo, mas em 95 a Amazon já começa, né, com seus serviços de entrega, junto com o eBay. Em 95 vai existir o primeiro site de mensagens, certo? O primeiro programa de mensagens que os usuários conseguem passar entre si no mundo todo,
certo? Eu não sei se vocês já viram falar do MSN. Esse programa, o Mirk, ele é anterior ao MSN, é o avô do MSN, certo? O WhatsApp é como se fosse os primórdios do WhatsApp. Eu digo que não é nem parecido com o WhatsApp, porque aqui eu só consigo mandar mensagem de texto, certo? Não dá para mandar imagem, não dá para mandar stick, figurinhas, não. Aqui a gente só conseguia mandar texto. E tipo, na época era revolução, você conseguir falar com alguém do outro lado do mundo, ou então de outro estado, por um programa, era algo que revolucionou, certo? O Mirk foi o precessor, né? Foi o que começou a dar os primeiros passos desses sites, desses programas de mensagens que as pessoas mandam, né, hoje em dia. Em 96 veio o Flash, né? São programas que dá para fazer animação, você colocar na web, você colocar imagens, você colocar trechos de filmes, você deixar o site mais intuitivo, né? Mais dinâmico. Então, 96 que vai criar essa tecnologia do Flash, certo? Olha a diferença, como é que é um site 96, né, com essa utilizando o Flash, né? Ele já é um site mais vivo, um site mais dinâmico. E em 96 é quando vai surgir o UOL, né? Que está aí até hoje, né? Começa com os bate-papos da UOL, o e-mail, certo? Os fóruns da UOL, certo? É como se fosse é um dos primeiros portais do Brasil, né? É um site que ele vai organizar diversas funções, né? Dá para você bater papo, criar e-mail, buscador também, certo? Ele reuniu várias características de outros sites, de outros programas, e colocou dentro de um site só, né? Hoje em dia o UOL é muito mais que isso, né? Mas ele iniciou como uma plataforma que reunia. Você podia bater papo, você podia jogar no UOL, jogar esses jogos online, você podia acessar informações, classificados de emprego, é como se fosse um jornal online, né? Ó, como era a Folha. A Folha de São Paulo é um jornal, né, como o nome já diz, lá de São Paulo, é como se fosse o Diário do Nordeste aqui no Ceará. Lá em São Paulo é a Folha, né? Em 96 ela começa a ser digital, né? Tem a Folha Web, ela existe ainda no formato de papel, né? Mas ela também passa a ser no modelo digital, né? 96. Em 98, desculpa, pessoal, eu pensava que tinha sido em 2002, mas foi em 98, né, que o Google chega no mercado com um sistema revolucionário de ranqueamento de sites. Ó, o Google, ele já chegou como um site de buscador com a tecnologia muito mais avançada do que o Yahoo, né? Então ele vai chegar lá no mercado, no mercado mundial, já com aquele ranqueamento de páginas, né? Quando você coloca lá uma pesquisa, ele já dá os 10 principais sites, ou então os 20 principais sites sobre o que você está querendo pesquisar, certo? Então, dá os sites mais populares. E com isso, esse diferencial foi que as pessoas deixaram de utilizar o Yahoo e começaram a utilizar o sistema da Google, certo? É nessa época também, em 98, que vai começar os GIFs, né? Esses GIFzinhos que a gente utiliza utiliza para praticamente tudo, né? Esses GIFs, eles são bem antigos, né? Os GIFs que a gente utiliza, essa tecnologia que a gente utiliza, ela é bem antiga, ela já vem lá do final dos anos 90, né? E em 99 é criado o MSN. Alguém já utilizou o MSN? Chegou a utilizar? Acho que não, né? Vocês utilizaram, pessoal, o MSN? Eu nunca ouvi falar, tio. Nem eu. Ó, o MSN, pessoal, era um site de mensagens, certo? Mensagens de texto, era um site de mensagens que as pessoas conseguiam se comunicar uma com as outras. Mas na próxima aula a gente continua, certo? A gente para aqui na década de 90 e
a gente, na próxima aula, continua falando um pouco mais sobre a história da internet, certo? Sobre essa evolução. Beleza?